um mês atrás, mais ou menos, eu e meu sócio e mestre Renato Carvalho, a gente conseguiu trazer a empresa aqui para o Brasil, mais precisamente em Brasília. Mas, mais ou menos, antes disso acontecer, a gente trabalhou por quase 3 anos na empresa remotamente. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês essa experiência de trabalhar remotamente, mais precisamente trabalhando de casa mesmo, para a empresa, e ver como que é possível a organização que a gente criou dentro da empresa para ser possível que você consiga trabalhar com uma equipe assim, que é quase 100% remota. Né? Então, meu início na Surgery foi mais ou menos há 3 anos atrás, quando eu meio que dei a louca aqui e decidi morar na Austrália. E eu tinha decidido isso basicamente por 2 motivos. Eu queria aprender inglês, eu não tinha domínio da língua, e eu sabia que isso poderia me trazer várias coisas, me abrir muitas portas. E o outro porque eu achava que lá fora eu teria melhores oportunidades de trabalho. Na verdade, acho que as 2 premissas até estavam um pouco corretas, né? Mas aí, logo que eu cheguei na Austrália, eu enviei meu portfólio para algumas agências, várias delas entraram em contato comigo, mas na hora de conversar, né, eles fazem tipo uma pré-entrevista por telefone, e na hora de conversar, basicamente, o inglês não existia. Então, assim, você acha que você sabe um pouco de inglês, aqui todo mundo pensa, não, eu sou nível intermediário, mas aí quando você chega lá, você vê que você não sabe porra nenhuma. Então, assim, aí eu pensei, eu tenho que realmente investir muito, né, no meu inglês, assim, eu acho que que as coisas vão começar a acontecer mais rápido. E aí, depois de um tempo que eu já estava lá, o Renato já estava trabalhando para a Surgery e me convidou para entrar na empresa, e eu pensei, vi que ele já estava fazendo vários trabalhos bem legais através da empresa, eu pensei, é uma boa oportunidade de eu estar trabalhando num local legal e também de estar, digamos, conciliando com meus estudos, né? E aí, então, basicamente, eu estava morando na Austrália, numa casa que era, sei lá, 5 minutos da praia, e trabalhando remotamente, podendo fazer meus horários e tudo mais. Então, assim, muita gente imagina que minha vida era mais ou menos assim, né? Você trabalhando da praia e tudo mais, só na alegria. Mas, na verdade, você vive a maior parte do tempo assim, né? Tipo, dentro de um quarto, né, isolado e trabalhando lá. Assim, sem ter muito contato com muitas pessoas, apesar de a gente usar algumas ferramentas e tudo mais para estar mantendo esse contato, você acaba estando um pouco isolado, né? Então, assim, a gente sofreu várias coisas por causa disso e foi realmente tentando achar melhores maneiras de trabalhar remotamente. Então, só para vocês terem uma ideia de onde que a gente tem pessoas trabalhando, né, no time, então, assim, Salt Lake City, Estados Unidos, Brasil, Itália, Croácia, Rússia, Indonésia e Austrália. E assim, é importante citar que por mais que a gente tenha várias pessoas trabalhando nesses lugares, os times não são independentes, eles estão sempre conversando, né? Então, um time, tem designer aqui, programador em outro país, eles estão o tempo todo conversando e trabalhando junto, né? Então, a comunicação realmente é muito importante. Então, com isso, a gente tem alguns desafios, né, de fazer isso aí. Um deles, principal, é o fuso horário. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração quando você vai marcar uma reunião, né, porque você tem que saber quando que as pessoas vão estar disponíveis e tudo mais, e principalmente também no deadline de cada parte do projeto, né, de cada tarefa. Porque se você demorar muito para entregar a sua, digamos, o que você deveria ter entregue, né, pode ser que uma pessoa que esteja lá na Europa vai perder quase que o dia todo dela de trabalho porque você não mandou, e aí quando você ficar online novamente, o dia para aquela pessoa já acabou. Então, assim, você tem que realmente estar pensando nisso o tempo todo. Então, assim, o fuso horário é realmente um desafio muito grande, principalmente pela distância. Assim, hoje, a gente tem muita parte do contato com os Estados Unidos ou com a Itália, então, assim, não chega a ser tão grande assim a diferença, mas é uma coisa que tem que considerar. Cultura, né, que é uma coisa básica, assim, né, quando você vai trabalhar com pessoas de outros países, porque às vezes o que é óbvio para você, que você acha engraçado, pode ser para outra pessoa não tão engraçado assim, e tudo mais. Assim, você tem que realmente ter cuidado com as coisas que você vai falar, como você age, até mesmo o jeito que elas vão te tratar. Às vezes a pessoa é muito séria, você acha, a pessoa não gosta de mim, mas na verdade é só porque é o jeito dela ser assim, né? Então, assim,
Você tem que saber lidar com as pessoas. A comunicação é um desafio também, assim, tipo, toda a comunicação dentro da empresa é feita em inglês, 100% em inglês, por mais que a gente tenha vários designers que sejam aqui do Brasil e tudo mais, então assim, às vezes a gente tem reunião em português, fala, mas na hora que for documentar alguma coisa, tudo em inglês, para quem está acompanhando o projeto e tudo mais, poder ver o que está acontecendo exatamente. Então assim, como tem pessoas de outros países também, que vão se comunicar em inglês, e elas também não é a língua nativa delas, então assim, tem muita, digamos, às vezes problema porque, sei lá, o inglês dela não é muito bom, o sotaque dela é muito forte, alguma coisa assim, você às vezes não consegue entender direito, então às vezes tem um pouco de falha na comunicação, mas a gente tenta sempre rever isso aí. E os próprios americanos, quando vão falar com a gente, eles evitam muito de usar gírias, coisas assim, que poderiam complicar um pouco o entendimento da mensagem, né? Então, parte da comunicação também é importante. Sociedade, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, você fala o que você faz e ninguém entende exatamente o que você faz, porque você trabalha remotamente. Então, assim, as pessoas pensam que porque você não está trabalhando de um escritório, você não está fazendo nada, né? Você não está trabalhando. Então, assim, seus amigos vão ver que você está lá trabalhando à tarde em casa, vão te chamar para beber, sua mãe vai mandar você comprar o pão e tudo mais, você tem que tipo, falar, não, peraí, eu estou trabalhando, né? Não é porque eu não estou num escritório aqui agora que eu estou deixando de fazer, né? Deixando de estar realmente trabalhando. E aí, acho que vem um dos pontos principais, que é a disciplina, né? Então, assim, tem muita gente que às vezes é um pouco revoltada aqui, como nós disse, você tem que chegar no horário certinho na empresa, da satisfação que você vai fazer e tudo mais. E eu queria, às vezes, sei lá, não precisar viver assim, fazer meu horário, fazer essas coisas. Mas a verdade é que se você não for uma pessoa disciplinada, o trabalho remoto vai ser ainda pior para você, assim, porque não tem ninguém do seu lado falando, pô, você tem que fazer isso, tem que pegar essa hora, não. Então, assim, é totalmente de você se autogerenciar e fazer as coisas, né? Por mais que as pessoas estejam dependendo de você e tudo mais, mas você mesmo tem que fazer isso. Então, assim, às vezes o que pode acontecer se você não tiver disciplina é que você vai trabalhar muito mais, né, durante o dia e produzir muito menos. Você vai ter a falsa impressão de que você está na frente do computador, mas na verdade não está sendo nada, você está só enrolando. Então, assim, você realmente tem que se disciplinar para conseguir fazer isso. Aqui algumas das ferramentas que a gente usa para conseguir fazer essa comunicação e gestão da equipe, né, fazer funcionar. Então, basicamente, o Skype, para se comunicar, videoconferência, né, as reuniões que a gente faz, quase toda a comunicação quase 100% feita pelo Skype. Agora foi comprado pela Microsoft, né, então tenha medo, né? O Campfire também é uma ferramenta de comunicação que a gente usa, digamos que é o nosso escritório virtual, né? Então, assim, sempre que as pessoas estão online, estão trabalhando, as pessoas entram no Campfire, e aí você vê que a pessoa está lá online, você pode já perguntar ali, tipo, uma pergunta direcionada, mas todo mundo está vendo o que está rolando, como se realmente estivesse num escritório. E ali também é um local onde a gente compartilha algumas besteiras, alguns vídeos aí, os meus pontos, essas coisas, porque tem que ter sacanagem, né? Senão não tem graça. O Basecamp eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente usa, que é justamente para fazer o gerenciamento do projeto. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente vai enviar arquivo para o cliente, apresentar uma tela, perguntar, fazer coisas assim, tudo é documentado no Basecamp. Todos os arquivos ficam lá, os arquivos que você vai usar, sei lá, vai usar logo, documentos, estão assinados, tudo fica lá. Lá que a gente faz também a lista de to-dos, né? O que a galera vai ter que fazer, as testes e tudo mais. Então, assim, sempre que você começou a trabalhar, já abre o Basecamp, vê o que a galera fez, o que você tem que fazer, tudo mais. Então, é uma das principais ferramentas.